Olá, eu sou a professora Geila Souto e este é o seu canal Só Ciências. Na aula de hoje, estudaremos as relações ecológicas interespecíficas, ou seja, aquelas que ocorrem entre seres de espécies diferentes. Para que você compreenda totalmente a aula de hoje, é muito importante que você tenha visto a aula anterior. Por isso, deixarei aqui o card. Nós vamos estudar primeiro as relações ecológicas harmônicas, aquelas em que pelo menos um dos seres vivos são beneficiados e o outro não é prejudicado. A primeira relação ecológica de hoje será o mutualismo. Vamos compreender essa palavra. Mutualismo vem de mútuo. Preste atenção na frase. João e Teresa se ajudam mutuamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que João ajuda Teresa e Teresa ajuda João. Então, o mutualismo é uma relação ecológica em que os dois seres que participam dela são beneficiados, certo? Só que além disso, é importante que você compreenda que no mutualismo há uma dependência dos seres vivos um em relação ao outro, certo? Então vamos a alguns exemplos para facilitar a nossa compreensão. Não sei se você sabe o que são líquens, mas eles são um exemplo de mutualismo. Os líquens são associações entre algas e fungos. As algas fazem fotossíntese produzindo o seu alimento. Parte desse alimento a alga fornece ao fungo. O fungo, por sua vez, dá proteção à alga, não deixa ela desidratar, ou seja, perder água, fornece água, sais minerais à alga, certo? Os dois se ajudam mutuamente e são dependentes dessa relação. Um outro exemplo que nós podemos citar são alguns animais herbívoros possuem no seu tubo digestório algumas bactérias capazes de fazer a digestão da celulose. Vamos entender direitinho. Gente, as células das plantas possuem essa substância chamada de celulose, certo? Obviamente, os animais herbívoros se alimentam de plantas. Para que eles possam aproveitar essa celulose, é necessário que ela seja digerida, certo? Então, as bactérias que vivem no tubo digestório desses animais fazem essa digestão da celulose e torna possível que esses animais aproveitem essa celulose como alimento. Aí você pode falar assim, mas professora, e as bactérias ganham o que com isso? Parte desse alimento vai servir também para essas bactérias. Ou seja, os dois se ajudam mutuamente. Um outro exemplo são os cupins. Os cupins, vocês sabem que eles comem madeira. A madeira vem de planta, tem celulose também. Lá no tubo digestório dos cupins, tem alguns protozoários que são seres, nesse caso, capazes também de fazer a digestão da celulose. Dessa maneira, o cupim consegue aproveitar a celulose e os protozoários, por sua vez, conseguem parte desse alimento. Muito bem. Vamos agora à protocooperação. Observe esse nome, protocooperação. Mais uma vez, os seres que participam dessa relação ecológica ajudam um ao outro, só que aqui tem uma diferença. Aqui não vai haver dependência de um ser em relação ao outro. Se essa relação ecológica for desfeita, eles vão conseguir sobreviver normalmente, certo? Muito bem. Vamos aos exemplos. Existe um ser vivo chamado de anêmona do mar, que é um animal que vive fixo, certo? As anêmonas do mar possuem tentáculos que produzem uma substância urticante, uma substância que queima, certo? As anêmonas se relacionam com um crustáceo chamado paguro. O paguro, gente, eles têm um abdômen
um tanto mole e ele costuma se abrigar no interior de conchas que estão no ambiente dele. Conchas de animais moluscos que morreram. Então o paguro costuma entrar na concha, certo? Aí as anêmonas se fixam sobre essa concha. Às vezes, em uma concha só pode ter mais de uma anêmona, certo? Aí veja o que acontece. Como as anêmonas possuem os tentáculos urticantes, elas afastam os predadores, certo? Então é muito importante para o paguro que ele vai estar um pouco mais seguro. Por outro lado, o paguro vai andando e vai levando de carona as anêmonas, que podem, dessa maneira, explorar o ambiente, certo? Percebam que os dois se ajudam, mas o paguro consegue sobreviver sem as anêmonas e vice-versa, ok? Um outro exemplo muito importante, que eu acredito que você talvez já tenha visto, é que alguns pássaros ficam sobre a pele de vacas ou bois e ficam ali, né? Gente, na verdade, esses pássaros estão se alimentando de carrapatos que estão no boi ou na vaca. Olha que coisa interessante. O pássaro está conseguindo alimento. Por sua vez, a vaca ou o boi está ficando livre dos carrapatos que o prejudicam. A próxima relação ecológica que nós vamos estudar chama-se inquilinismo. Essa palavra vem de inquilino. Inquilino, gente, é aquela pessoa que mora na casa de outra pagando aluguel. É claro que aqui na natureza ninguém vai pagar aluguel para ninguém, mas você vai lembrar, inquilino é aquele que mora na casa do outro. Então, no inquilinismo, um ser vivo se aproxima de outro, de outra espécie, em busca de abrigo, de proteção. Por exemplo, as orquídeas são plantas que muitas vezes a gente vê sobre árvores. É importante você saber que a orquídea ela não está prejudicando a árvore, mas ela está buscando, de certa forma, um abrigo para ela subir em direção à luz. Então, nesse caso, a orquídea é uma planta inquilina. Um outro exemplo é de um pequeno peixe chamado Fierasfer, que vive de inquilino dentro do corpo do pepino do mar em busca de proteção. A próxima relação ecológica que nós vamos estudar é o comensalismo. O comensalismo é uma relação ecológica em que os seres que participam dela, um é beneficiado, o outro não recebe nenhum benefício, mas também não é prejudicado, da mesma forma que no inquilinismo. Só que lá no inquilinismo, um buscava o outro para abrigo. Aqui é em busca de comida, certo? Um se aproxima do outro para procurar comida. Bom, um exemplo clássico de comensalismo é o tubarão e a rêmora. A rêmora é um peixe que se aproxima do tubarão, muitas vezes fica mais ou menos próximo para poder conseguir restos de comida deixados pelo tubarão. Olha que coisa interessante. Em algumas situações, a rêmora se prende, ela tem uma ventosa que gruda, ela se prende na parte de baixo do corpo do tubarão. Você precisa entender que a rêmora não causa nenhum prejuízo ao tubarão, certo? Ela é beneficiada porque se alimenta dos restos deixados por ele, ok? Vamos estudar agora as relações ecológicas interespecíficas desarmônicas, ou seja, aquelas que ocorrem entre seres de espécies diferentes, em que pelo menos um dos seres que dela participam vai ter prejuízo. Amensalismo ou antibiose. Essa relação ecológica é o seguinte: seres de uma determinada espécie, então uma população de seres vivos, começam a produzir uma determinada substância que vai inibir o desenvolvimento de outros seres de outra espécie. Vamos a um exemplo bem interessante. Os antibióticos são remédios, acredito que vocês saibam, que você toma com receita médica quando você está com uma infecção causada por bactéria,
certo? Mas o que importa para a gente aqui é compreender qual foi o primeiro antibiótico que surgiu e como aconteceu isso. Muito bem. O primeiro antibiótico da história da humanidade é a penicilina. O que vem a ser penicilina? Penicilina é uma substância produzida por uma determinada espécie de fungo. E o que a penicilina faz? Ela não deixa acontecer o desenvolvimento de bactérias ali onde tem penicilina. Certo? Então, na verdade, o que a gente está entendendo aqui? Que os fungos produzem uma substância que vão impedir o desenvolvimento de uma outra espécie, ou seja, o desenvolvimento de espécies de bactérias. Certo? Um outro exemplo bem interessante de antibiose ou amensalismo é a maré vermelha. A maré vermelha é um fenômeno causado por uma determinada espécie de algas em situações bem específicas. Essas algas começam a produzir substâncias, gente, tóxicas, que tem uma cor que vai assim, desde um marrom para o lado de um vermelho, né? E elas vão lançando essas substâncias na água e os animais que estão ali próximos começam a morrer. Ou seja, uma espécie liberando substância que vai fazer mal, que vai ser tóxica e que vai eliminar outras espécies de seres vivos. Ok? Agora vamos estudar a predação. A predação, se a gente for ver a parte bem simples, né? É quando você tem um predador e uma presa, um ser vivo que mata um outro ser vivo de outra espécie para se alimentar dela. Existem alguns exemplos que são muito óbvios. Uma coruja capturando um rato, um sapo capturando inseto, uma cobra capturando, por exemplo, rato ou sapo e assim por diante. Esses exemplos você entende perfeitamente. Agora, há situações que não são tão óbvias assim. Por exemplo, você já deve saber que pardal, entre outras coisas que um pardal come, ele pode se alimentar de sementes. Então vamos lá. Quando um pardal come uma semente, o pardal é o predador e a semente é a presa. Por quê? Porque dentro da semente tem um embrião que seria uma nova planta. Dessa maneira, quando o pardal se alimenta da semente, ele está impedindo o desenvolvimento dessa nova vida. Então, ele é um predador. Nós precisamos lembrar também, por exemplo, o carneiro é um animal herbívoro. Quando o carneiro vai lá numa planta, arranca aquela planta com raiz e tudo e se alimenta dela, o carneiro é um predador e a planta a presa. Há situações em que plantas podem ser os predadores. Por exemplo, plantas carnívoras. Vocês sabem que elas capturam insetos. Então, a planta, nesse momento, está sendo o predador e os insetos serão as presas. Entendido? Vamos agora estudar a última relação ecológica da aula de hoje. Parasitismo. O parasitismo é quando um ser vivo vai estar no corpo de outro ser vivo, retirando os seus alimentos deste primeiro ser vivo, tá? Ou seja, vai ter aí um consumidor que vai ser o parasita, tá? E esse parasita vai estar abrigado no corpo de um hospedeiro. O parasita vai retirar seu alimento do corpo do hospedeiro. Então, no parasitismo, a gente vai ter o parasita e teremos o hospedeiro. Muito bem. Existem parasitas que ficam fora do corpo do hospedeiro. Carrapato, por exemplo, fica fora do corpo do cachorro. Então, esse é um exemplo de ectoparasita. O ectoparasita fica fora do corpo do hospedeiro. Mas existem parasitas que ficam dentro do corpo do hospedeiro. Nesse caso, nós temos os endoparasitas. Uma lombriga, por exemplo, pode ficar dentro do seu corpo e estar lá dentro do seu intestino se alimentando das coisas que você comeu. Nesse caso, nós temos um exemplo de endoparasita.
certo? Então, vamos a mais alguns exemplos. Você, digamos que tenha tido uma determinada vez na sua vida piolho. Piolho é um parasita que vai estar na parte de fora do seu corpo, ou seja, um ectoparasita que vai estar te prejudicando, se alimentando do seu sangue, certo? Da mesma maneira, o carrapato, que eu já citei como exemplo. A gente pode ter alguns endoparasitas. Vamos dizer que alguém tenha, por exemplo, uma doença chamada de tuberculose. A tuberculose é causada por bactérias que parasitam o organismo, por exemplo, do ser humano. As bactérias ficam internamente no nosso corpo, por isso, endoparasitas, certo? Então, toda relação de parasitismo vai ter um parasita, que é o consumidor, que vai estar se alimentando, e teremos também o hospedeiro, que é aquele que está sendo prejudicado. Existe um tipo de parasita, que são os vírus, que é um pouquinho diferente disso. Eles são endoparasitas, sim, só que eles estão no interior do corpo do hospedeiro, buscando se reproduzir. Eles se reproduzem utilizando a energia do hospedeiro. Se você viu o vídeo até agora, gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Você pode me seguir pelo Instagram, Professora Geila. Muito obrigada, até uma próxima aula.